no sabadão, que o clima tá afetando aqui na região sul do Brasil, né? São Paulo tá uma friaca danada, o sul também. E por que eu abri falando disso? Porque a gente vai falar também do clima como está lá nos Estados Unidos. Isso afeta demais as apostas da NFL. Está por lá o Michelzinho. Não sei se lá onde ele tá muito frio, mas eu sei que tem muito lugar que com expectativa de ventos fortes, chuva forte ali na região de Cleveland, Cincinnati e vários outros lugares. O clima deve afetar bastante os jogos da NFL do fim de semana. Fala aí, Michelzinho, tudo bem? Fala, Murilo. Bom dia. Aqui 7 da manhã. Estou me sacrificando aqui pro TV Aposta, acordando cedo. Aqui o clima tá ok, 11 graus, é um pouco frio, acho que é porque a gente está acostumado no Brasil. Mas dentro de casa não faz muita diferença, não. E mais tarde vai esquentar um pouco, hoje vai bater 22. Então tá bem aceitável. Como a gente vai ver quando conversar sobre alguns jogos, que o clima agora vai começar a virar um fator, 22 graus está bem aceitável comparado com algum desses outros lugares. Uma coisa bem bizarra dos Estados Unidos, né? Não sei quem está assistindo a gente que já teve a oportunidade de morar lá. É curioso, mas eu, pelo menos, passo muito mais frio em São Paulo, aqui quando tá 10 graus, 12 graus, do que em Nova York, quando tava menos 10, menos 15. Tudo é bem feito. Em casa, você não passa frio em casa, né? Aqui a gente passa frio em casa, em São Paulo. Lá em Nova York, imagino onde o Michel também morou em Nova York, em casa a gente não sente, né? Só quando sai na rua, aí é coisa de 2 minutos só, né? Sim, eu falo exatamente a mesma coisa. O frio ele é muito mais intenso aqui nos Estados Unidos, obviamente pela questão da temperatura, mas se você não tem que ficar do lado de fora, você acaba sofrendo mais em São Paulo, que é um frio menor, mas mais constante ao longo do dia, do que aqui nos Estados Unidos, que é maior, mas por um período de tempo muito reduzido. Eu penso exatamente da mesma maneira. Vou começar a falar então com a minha primeira aposta aqui, Michel, de um jogo quente. Para mim, o mais quente dessa rodada, que é Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens. É o jogo que todo mundo tem que assistir. Domingão, 3 da tarde aqui, já no novo horário. Aí, onde você tá? Vai ser o quê? 10 da manhã? 10 da manhã. O jogo, 10 da manhã, na costa leste ali, 1 da tarde, né? Quem estiver ali na região de Nova York, Filadélfia, Flórida. E, rapaz, esse jogo aqui, para mim, abriu com uma linha errada e ficou ruim durante toda a semana. Steelers mais 4,5 para esse jogo me parece muito. Eu acho que o Ravens vence a partida, por isso eu vou apenas, entre aspas, 5 unidades no mais 4,5 dos Steelers. Mas assim, o Steelers invicto na NFL, não tenho o que falar, o time tá ganhando, venceu o Titans, estava invicto na última semana. Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers, uma das maiores rivalidades, né, de divisão na NFL. Os caras não se gostam, para ser bem bonzinho. E 2 baita times. Para mim é um jogo para a última bola. É um jogo que vai ser igual ali o tempo todo. E abrir mais 4,5 para um time me parece muito alto. E por isso que eu estou comprando essa linha. Uhum. Eu gosto. Para mim, nota 7. 7 ou talvez até 8, porque igual você falou, eu acho um jogo extremamente equilibrado. Não ficaria surpreso com vitória de nenhum dos lados. Para mim era para estar uma linha ali bem perto de 0, talvez menos 1 pro Ravens para estar jogando de casa. Vamos fazer uma coisa diferente nesse vídeo hoje, só como a gente falou do clima, estou aqui com o site aberto. Previsão para esse jogo é de chuva leve, aparentemente, temperatura na beira dos 10 graus Celsius e vento de 11 milhas por hora, o que não deve afetar tanto. A gente vai ver jogos que vão afetar muito mais, então só para colocar esse parênteses. Mas gosto da aposta sim. E acabei de lembrar que a gente esqueceu de fazer, recapitular as apostas semana passada. E vamos dar um pouco de crédito pra gente, que semana passada mandamos bem. Uma das apostas não rolou porque o Jameson Crowder acabou não indo pro jogo. Então cancelou. Mas das outras 9 apostas que a gente fez, a gente bateu 7. E as 2 que a gente não bateu nem foi por leitura errada, assim, foi por questão
Uma foi que a gente apostou que o Browns ganhava por 4 ou mais, ganhou por 3. E a outra, que foi a tua do Kareem Hunt, perdeu por umas 5 jardas, né? Não. Foi bem próximo mesmo, as duas leituras ali foram bem próximas, mas foi um fim de semana bem positivo. Até as duas que demos ao vivo no nosso grupo VIP lá do Telegram também bateram, então foi um domingo bem bom, diferentemente da quinta agora, que eu mandei duas lá, as duas não bateram, achei que Carolina ia vencer, achei que o Fabiano ia ter uma produção maior. Quinta começamos mal, mas vamos torcer para no domingão a gente mandar bem. Mas bem lembrado, a gente esqueceu de dar moral pra gente. A gente sempre dá moral quando a gente vai mal, agora, pô, esquecemos isso. Mas vai lá, essa é a primeira, Michelzinho. Bora lá. Minha primeira, vou com um mercado aqui que a gente nunca conversou, pelo menos não nesses vídeos, que é de kicking points, pontos que o kicker vai fazer. E essa é uma aposta completamente predicada pela questão do clima. Então, no jogo de Vikings e Packers, a previsão lá é de cerca de 1 grau e ventos beirando 25 milhas por hora, que a gente está falando de 40 km por hora de vento. O que o vento atrapalha num jogo de futebol americano? Atrapalha o passe, porque você acha que a bola vai para um lugar, a bola vai para outro lugar, e atrapalha o chute, exatamente pelo mesmo motivo, e dependendo do lado do campo, a bola simplesmente não chega. No caso aqui desse jogo, a aposta que eu vou pegar é o under 6,5 do Dan Bailey, que é o kicker do Vikings. Primeiro que eu acho que o Vikings deve ficar atrás do marcador boa parte do tempo, o que aumenta a chance de talvez eles terem que forçar uma quarta descida e evitar o field goal. E, pelo que a gente apurou, parece que tem um lado do campo que vai estar favorecido e outro que não vai estar legal. Então, isso reduz as oportunidades de field goal dele para 2/4, mais ou menos. E a linha não está refletindo isso. 6,5 é um número padrão. Então, assim, ele só deve bater se ele fizer 2 field goals e 1 touchdown. Lembrando que ele ganha 3 pontos para cada field goal e 1 ponto para cada extra point. Sem ser isso, ele precisaria de 1 field goal e 4 extra points, que eu acho improvável, então 7 extra points que a gente sabe que não vai acontecer. Eu não acho que ele faz 2 field goals, dadas as circunstâncias do jogo. Então é uma apostinha que eu gosto, vou com 4 unidades. Eu vou dar nota 7,5, Michel Presta, eu gosto também da leitura. Cai pela metade, basicamente, a chance de field goal dele. E ainda assim, mesmo com o vento a favor, muitas vezes muda tudo, porque o snap é feito com vento contra, são 17 jardas, pode ter erro ali. Não é algo tão automático assim ter o vento a favor também. E nas circunstâncias que estarão o jogo, talvez até um extra point seja difícil de converter. Eu gosto dessa aposta assim. Vou entrar para minha segunda aposta aqui, que é o Carson Wentz. Vou também 5 unidades nela. O Carson Wentz jogando contra o Dallas Cowboys, lançando mais do que um touchdown e meio aqui. Vou 5 unidades nessa. Eu não consigo enxergar o Cowboys tomando menos que 28 pontos, tomando menos que 4 touchdowns aí nesse jogo. E se tomar 4 touchdowns, terão que ser 2 do Boston Scott, mais 1 corrido do Carson Wentz e 1 passado dele para não entrar. Eu vejo essa defesa dos Cowboys morta, acabada. Tudo dá certo. Quem passa consegue passar, quem corre consegue correr. E aqui, pagando 1,71 o Carson Wentz, eu achei que vale, acho que ele vai colocar números, está jogando bem nas últimas semanas, e acho que os Eagles têm tudo para vencer os Cowboys jogando em casa. Eu concordo com a análise, vou dar nota 7,5 também. Esse é um mercado que às vezes a gente fica em dúvida, porque às vezes o cara pode produzir muito, mas chega ali perto da end zone e acaba correndo tudo, mas o jogo terrestre do Eagles não tem funcionado tão bem assim. Às vezes tem uma corrida um pouco mais longa do Miles Sanders, mas ele não vai para o jogo. E o Wentz melhorou muito em relação às semanas iniciais. Não tenho que falar da defesa do Cowboys, talvez seja a pior defesa da liga. Tem bastantes indicadores nesse sentido. E acho que tem tudo para bater. Só me preocupa justamente por ser tão ruim, inclusive no jogo corrido,
de simplesmente acabar sendo tudo corrido. Mas é improvável. A gente não existe garantia quando se fala de aposta, né? Eu olhei tudo aqui, ó. Eu pensei em pegar o Fulham no over jardas, o Boston Scott no over jardas terrestres, que eu acho que ele vai produzir correndo mesmo sem ter produzido a temporada toda. Ele tem pouco mais de 100 jardas na temporada até então, mas não duvido que ele corra 100 jardas contra os Cowboys, mas acabei optando por essa mesmo. Não, tá legal. Acho que dá pra mandar bala, tem tudo pra bater. E a sua segunda? Bora lá. Minha segunda vai ser no jogo de Las Vegas Raiders, ainda um pouquinho estranho falar, e Cleveland Browns. Jogo que é em Cleveland. Não mencionamos o clima no jogo do Eagles. Vai fazer cerca de 7, 8 graus, pelo que eu tô vendo aqui, e ventos de 13 milhas por hora, que já começa a ficar um pouco perigoso. Mas, de novo, a gente está falando em situações de red zone, teoricamente atrapalha um pouco menos, porque diminui a distância percorrida do passe, então a tendência é que o vento interfira menos. No jogo do Browns, a gente está com uma temperatura de 7 graus prevista para o jogo, talvez um pouco de chuva e ventos altos, 23 milhas por hora, parecido com o jogo do Packers. Mesmo assim, essa eu vou, talvez até me contradizer um pouco, eu vou pegar uma aposta relacionada ao passe. A aposta é Henry Ruggs, recebedor do Raiders, acima de 30,5 jardas recebidas. Por que eu tô pegando essa aposta? O jogo terrestre, a defesa terrestre do Browns, eu considero bem boa e até um pouquinho subestimada. Todo jogo que eu vejo, eu nem cheguei a olhar tantos números, mas no que eu vejo dos jogos, eu vejo que eles fazem um ótimo trabalho em conter o jogo corrido adversário. E o Raiders, por mais que a gente goste muito do Josh Jacobs, costuma ser um dos jogadores preferidos para quem joga fantasy e tudo mais, tem tido uma certa dificuldade para correr, tem sido mais na base da insistência do que na produtividade em si. Então eu acho que vai acabar sobrando um pouco para o Carr resolver esse jogo com o braço. E aí eu acho essa linha do Ruggs muito baixa em 30,5. Semana passada eu acho que ele não bateu isso, mas ele estava voltando de lesão. Teve o jogo contra o Chiefs que ele arrebentou. Ele bateu isso, na verdade, semana passada. Mesmo voltando de lesão, que ele não estava muito legal, ele ainda está num processo de voltar de lesão, ele perdeu 2, 3 jogos, mas acho que a tendência é cada vez ele recuperar mais o ritmo. Semana passada, contra uma ótima defesa do Buccaneers, fez 35 jardas, linha em 30,5, mesmo com o clima afetando, eu acho que ele bate. Em termos de unidade, eu tenho 5 unidades para ele se o Bryan Edwards não jogar, que ele é questionável, 3 unidades para ele se o Bryan Edwards jogar. Perfeito. Eu vou dar nota 7 para essa também. Eu gosto desse time do Browns, né? Às vezes a gente olha para esse time e não vê que ele tá 5-2, assim, e é um time que, se a defesa é boa contra o jogo terrestre, ela pressiona bastante o quarterback também no jogo aéreo, mas acaba cedendo passes. Pressiona, consegue um sacks, mas ainda assim cede passes. Por conta desse vento, eu acho que o Aguilar tem sido o principal recebedor, ele e o Darren Waller na equipe dos Raiders, talvez ele fique um pouco fora do jogo, os passes mais curtos aí pro Ruggs pode ser que tenham, que entrem mais, então gosto dessa aposta e vou contigo nessa daí. A minha terceira aposta tem a ver com o jogo dos Cincinnati Bengals contra o Tennessee Titans. Esse jogo, para mim, vai ser um jogo de muitos pontos. Os Titans conseguem produzir ofensivamente e assim, a defesa dos Titans, que era muito temida antes da temporada, ela não está sendo temida agora. É a 26ª pior defesa em termos de jardas cedidas, é a 23ª defesa pressionando o quarterback, e assim, a defesa do Bengals é uma peneira, a gente sabe. Então, é muito provável que o Titans comece pontuando e estando à frente do placar na maioria do jogo. A defesa o Joe Mixon tá fora, então você já tem um problema de ataque terrestre nessa equipe dos Bengals. E o Burrow, nos últimos
6 jogos, em 5 deles ele lançou para mais de 300 jardas. Ele vai lançar, ainda mais provavelmente tendo tempo no pocket, estando atrás do placar, eu acho que ele vai ficar lançando bola o tempo todo. A linha não tá muito alta de jardas, não tá muito alta não, tá alta de jardas, com 289,5 jardas, mas ainda assim eu acho que ele vai bater essa marca, eu acho que ele vai para mais de 300 jardas de novo. Cheguei a pensar aqui em fazer um número de passes também, mas acabei indo mais pelas jardas para torcer por uma big play do Joe Burrow. O ataque tem produzido muito, né? T. Higgins, até o AJ Green voltou a receber muito espaço, Tyler Boyd não precisa nem falar. Acho que ele tá bem confortável e tendo uma defesa que cede muitas jardas e tempo no pocket para lançar, eu acho que eles vão passar muita bola e vou 4 unidades aqui. Eu vou dar nota 6,5. Um dos pontos que eu mais gosto é justamente o que você mencionou agora no final. O principal problema para o Burrow tem sido pressão no pocket e o Titans não tem gerado tanto isso. Vou até pegar aqui o número. Em termos de sacks produzidos... Já no segundo, o time que mais pressiona, assim, não é aquela defesa do Titans do ano passado, né? Isso. O time tem 7 sacks só na temporada, que é empatado com a segunda pior marca na liga, só perde para o Jaguars. O que é bom, é um bom indicador para o Burrow, que talvez ele tenha um pouco mais de tempo no pocket do que o normal. Igual você falou, bateu nos últimos 5 de 6 jogos, mas é uma linha alta, é uma linha arriscada. Acho que dificilmente deve ter 5 quarterbacks com linha maior que essa se a gente fosse buscar aí por todo mundo. Se eu tivesse que colocar dinheiro nessa aposta, eu definitivamente colocaria no over. Pela linha ser alta, talvez não fosse uma aposta que eu priorizasse tanto, mas eu gosto da leitura. Vamos falar agora da minha terceira, que é justamente no mesmo jogo e sobre o mesmo time. Deixa eu só colocar aqui uma ponderação, Michelzinho. Tá previsto, tem 40, 50% de chance de chuva nesse dia, lá em Cincinnati, e também ventos um pouco fortes. Dependendo de como tiver o clima ali no começo do jogo, tá chovendo demais e tal, poxa, não faz essa aposta, segura, vale a pena olhar ali aqueles 20 minutos antes de começar o jogo, como é que tá o clima lá. Tem uma possibilidade do clima estar muito ruim, e se tiver, essa aposta cai por terra, mas só para colocar essa ponderação. Muito bem posto, a gente falou de comentar o clima e acabou esquecendo desse jogo. Vou ficar no mesmo jogo, e aí essa aposta que eu vou fazer, eu gosto dela independente do clima. Como o Murilo bem mencionou, o Joe Mixon tá fora, quem vai substituir ele é o Giovanni Bernard, e as linhas dele eu achei baixas. Tanto na questão de tentativas de corrida quanto jardas de corrida. Em tentativas, a linha está em 11,5 e em jardas está em 49, se eu não me engano. Eu vou dar prioridade para tentativas porque meio que não tem mais ninguém para correr. A gente olha os números do jogo passado do Bengals, foi basicamente só o Bernard entre os running backs que correu. Teve talvez uma outra corrida do Samaje Perine. Exato. Teve uma corrida dele, uma corrida do T. Higgins, que é um wide receiver, 6 do Burrow, que é o quarterback, e 13 do Bernard. Então, se a gente olhar para as corridas de running back, foram 13 de 14, e 14 já foi um número baixo contra uma defesa boa no jogo terrestre, que é a do Browns. A do Titans não tem sido muito boa, eles estão no top 10 de times que mais cedem jardas no jogo terrestre. Tudo me leva a crer, mesmo se forem as mesmas 14, que já é um número bem abaixo da média para um time na NFL, ele deve bater esse número de 11,5 de qualquer jeito. Então tenho 5 unidades aqui nessa, e ficaria bem surpreso se essa não batesse. Acho que é a que eu mais estou confiante para amanhã. Não, eu gosto também nessa, eu vou nota 7 aí, acho que vai ter 11,5, é um número baixo para um backfield só com um running back, então talvez seja até o oposto em relação a mim ali. Se estiver chovendo muito, aí vale a pena entrar mais pesado nessa e tal, e não fazer a outra, mas também vejo um cenário em que ambas batam. Mas para quem está vendo em casa, eu escolheria uma ou outra. Eu não gosto de apostar. Teoricamente, se o Bernard correr mais, o Burrow passa menos e tem menos chance de bater aquela outra.
Então, para quem está nos acompanhando aqui no TV Aposta, eu acabaria escolhendo entre uma e outra. E a dica que eu daria é, se estiver chovendo bastante, vai nessa do Michel. Se não estiver chovendo, eu optaria pela minha. Mas vamos lá, para minha quarta apostinha aqui. Devin Singletary, esse backfield dos Bills que está horroroso. É impressionante como esse time não consegue correr como corria nas últimas temporadas. E é basicamente o Josh Allen é o principal corredor da equipe, porque Devin Singletary nada, o Zach Moss também não mostrou muita coisa nesse começo. E minha aposta vai no Singletary com menos de 2 recepções e meia, ou seja, recebendo apenas 1, 2 ou nenhuma. O Zach Moss voltou na última partida, recebeu 3 passes. O Devin Singletary nos últimos 4 jogos nos últimos 3 jogos recebeu 4 passes combinados, 2 no último, 1 e 1 no penúltimo, no antepenúltimo. Acho que cada vez mais o Zach Moss deve roubar até a posição de titular do Devin Singletary nesse time dos Bills, mas é um backfield que me decepciona muito. Vou 4 unidades aqui nessa menos 2,5 do Singletary. Acho que para jogadas de passe ele não vai ser escolhido. Obviamente pode receber um ou outro ali, mas acho que o Zach Moss vai ser quem deve receber mais passe na posição de running back. Tô só puxando um número aqui. Esse jogo, quer comentar do clima? Você tem aí? Enquanto... não tenho aberto aqui, mas é fácil de achar. Que eu falo. Beleza. Então, clima. Esse é o jogo Patriots e Bills. Esse previsão de chuva, 5, 6 graus, Buffalo, que é norte do estado de Nova York, e ventos de 16 milhas já pode começar a atrapalhar. Isso vai entrar na minha análise aqui. Eu vou dar uma nota 6 para essa, Murilo. Não é a aposta que eu mais gosto, tá? Uma coisa que você bem mencionou é a emergência, né? A ascensão do Zach Moss. Ele, semana passada, já meio que dividiu de maneira quase igual com o Singletary e os snaps. Foram 40 para o Singletary, 35 para o Moss. O Moss ficou 3 semanas machucadas. Nessas 3 semanas, o Singletary teve maior volume de passe, sim. E desde então já deu uma caída. Mas mesmo semana passada, ele recebeu 5 targets. E aí, quando a gente olha para esse vento que pode afetar um pouco, a gente pensa que talvez o Bills não corre muito com a bola, até nem sei direito por quê, eu vejo um certo potencial, mas o time evita, parece, a todos os custos. Tanto uma estatística bizarra, a primeira corrida de um running back no último jogo contra o Jets já tinha passado 1 quarto e meio, um negócio assim, coisa de louco. Então eu acho que eles podem acabar criando jogadas de passes mais curtos justamente por causa do vento que favoreçam o Singletary. A situação lá é muito complicada, é um backfield que a gente ainda está tentando entender um pouco melhor o que vai acontecer. Então eu tentaria evitar essa aposta. Eu falei 6, vou de 5, na verdade, que para mim é uma aposta para se evitar mesmo. Eu até dei uma olhada nos targets, né? Realmente foram 5 targets no último jogo, com 2 recepções, mas 2 desses targets eram intentional groundings, basicamente, assim. Vinha a cena que ele pegou e soltou em direção. Bom saber. E uma dessas até tem um grande questionamento dos caras pedindo intentional grounding, que não estava tão perto e tal. Mas ainda assim, eu entendo os riscos dessa aposta, sim, por isso que eu tô indo até um pouco menos aqui de unidades. É a sua quarta agora? Isso. Fazer uma aposta igualzinha que a gente fez semana passada, time que tá ganhando no semestre, né? O Drew Brees foi uma das que a gente estava mais confiante semana passada, que ele não ia passar de fazer nenhum passe acima de 36 jardas e meia semana passada, no jogo do Saints contra o Panthers. Bateu bem tranquila essa aposta. Vou até pegar o número aqui direitinho. O maior passe dele no jogo foi de 23 jardas, super tranquilo. Para essa semana, e a gente tinha mencionado semana passada como o Saints estava com desfalques, né? Para essa semana, e isso dificultava o jogo aéreo. Para essa semana tem ainda mais desfalques.
porque o Marquez Callaway, que foi o principal recebedor semana passada, não vai jogar e se junta ao Emmanuel Sanders e ao Michael Thomas, que novamente não jogam. Eu vou basicamente na mesma aposta, que ele não vai fazer nenhum passe maior que 34 jardas e meia. A linha caiu 2 jardas em relação à semana passada, mas ele enfrenta uma secundária do Bears que é muito boa, muito consolidada, e meio que não vai ter muita opção. Vai ser de novo um jogo, quem viu contra o Panthers sabe do que eu estou falando. A equipe correu 29 vezes e dependeu muito disso. Foi corrida com Kamara, corrida com Latavius Murray. O Kamara também recebeu 8 passes. Então foi um jogo muito predicado nos running backs. Imagino que vai ser assim de novo. Igual foi da última vez, principal risco é um screen que o Kamara consegue quebrar uns tackles e ir para end zone. Pode acontecer. Mas, de novo, contra uma secundária que eu até considero ligeiramente melhor que a do Panthers, completar um passe acima de 34 jardas e meio, não tô esperando para esse jogo, não. Para mim é nota 10 essa daí, Michel. Não tem como não gostar dessa aposta. Tava até na minha lista também aqui, gosto muito dessa. Se tivesse voltado o Michael Thomas, talvez você comece a ter mais dúvidas. A única chance de não quebrar mesmo é o Kamara pegar e fazer uma loucura aí. Mas gosto muito dessa aposta, vou fazer de olhos fechados. Só para complementar aqui, estamos falando do clima, é o jogo, só atrás do jogo do Packers, com segundo maior quantidade de vento prevista. Então, previsão de 2 graus, sem chuva, mas ventos de 23 milhas por hora, que chega perto dos 40 do jogo do Packers, 40 km por hora, né? Uhum. Então, isso atrapalha consideravelmente passes mais longos, que, de novo, é o que a gente está querendo evitar aqui. Pode acontecer de um passe curto se tornar um ganho longo? Pode. Infelizmente, a gente não tem controle disso. Mas eu gosto bastante. Todos os indicativos levam a crer que não tem muito o que se preocupar para essa aposta. Perfeito, também gosto bastante dessa daí. E, cara, a minha próxima aposta vai ser em relação a Le'Veon Bell. Le'Veon Bell agora no Kansas City Chiefs, jogando contra o seu ex-time, contra o New York Jets. Acho sim que vai receber tackles um pouco mais fortes quando estiver em campo, mas também acho que ele vai querer mostrar um pouco mais de serviço. E talento da defesa dos Jets contra talento do Le'Veon Bell, eu acho que o Le'Veon Bell tem um pouco mais de talento. Mais de 13 jardas e meia recebidas aqui. O Bell vai participar, especialmente em red zone, acho que ele vai entrar bastante ali, mais do que o Hiller, não só para corridas, mas também para passes. Eu não duvido ele na red zone, na linha de 15 jardas, ele receber um passe indo pela lateral, quebrar um tackle e fazer o touchdown. Acho que ele recebe pelo menos 2 passes, e com 2 passes acho que ele bate 3,5 tranquilamente, talvez bata até com uma só. Vou aqui 3 unidades só nessa, mas é uma apostinha que eu vou querer ver, ficar de olho no Bell nessa partida contra os Jets. Eu gosto. Não que deva ser o que rege as nossas apostas, mas acho que até pelo fator entretenimento é uma aposta interessante. O Bell, não sei se foi coincidência ou não, mas o Bell, quando saiu do Jets, estava em dúvida entre 3 times que, coincidentemente ou não, de novo, eram os 3 adversários seguintes do New York Jets. Então, de um jeito ou de outro, ia ter esse jogo de vingança, né? Que leva a crer que talvez tenha sido algo procurado por ele. Eu acho que vão tentar envolver ele sim, para ele ter esse gostinho. Esse número que você falou, 13 jardas e meia, é baixo, por mais que ele ainda esteja se adaptando ao ataque, e o Hiller tenha melhorado nas últimas 2 partidas. Talvez a sombra do Bell tenha ajudado ele a dar uma acordada, que ele tinha dado uma caída nos jogos anteriores. Então, um número baixo de jardas recebidas, eu gosto bastante. Vou só deixar uma alternativa a essa aposta, parecido com o que eu falei, com o que a gente está falando de jogo de vingança. O touchdown dele está pagando 2,2, que é um pouco acima do que está pagando esse aí das jardas recebidas.
Como ele é um cara que a gente imagina que vai entrar mais perto da red zone, que talvez esse tenha sido o maior problema do Hiller até agora, situações condensadas de corrida ele não tem ido tão bem, talvez até compense um pouco mais esse touchdown dele. Olha, eu já vou... Apaga aí, convencer. Matheus, nosso editor. É melhor essa aposta que você falou agora. Acho que as duas batem, mas uma é 1.83 e a outra 2.20. Eu acho que o Le'Veon Bell vai ser o cara escolhido ali na red zone para correr com a bola, até porque o Hiller não tem conseguido entrar. Então, prefiro essa e vou nessa. Vou nesse 2.20 ao invés de ir nesse mais 13,5 jardas recebidas do Le'Veon Bell. Valeu. Esse jogo do Chiefs e do Jets, a gente estava passando pela temperatura, é um dos jogos que parece que vai ser mais tranquilo. Temperatura prevista na casa dos 7, 8 graus Celsius, ventos de 13 milhas, que já começa a atrapalhar um pouco, mas ainda está dentro do que a gente considera controlável. Vou para o meu último jogo, Chargers e Broncos, jogo em Denver. Minha aposta aqui é no Justin Herbert passando para 2 touchdowns ou mais. Essa aposta está pagando um pouquinho menos, 1.76 da última vez que eu tinha olhado. Já começando pelo clima, só para a gente não esquecer. Esse sim, um dos jogos mais tranquilos, temperatura em Denver vai estar agradável, beirando 13 graus, mais ou menos, com vento de apenas 2 milhas, quer dizer, um vento normal, bem padrão, assim, nada para se preocupar. O que é ótimo para o Justin Herbert. O Denver tem sofrido bastante, sofreu muito contra o Chiefs semana passada, e eu acho que vai ser meio que a mesma história. Acho que eles vão conseguir segurar bem o jogo terrestre, que mostraram bastante capacidade contra o Patriots. Foi uma vitória bem bacana pelo lado do Broncos. Mas o Herbert tem sido super competente, acho que está superando a expectativa de todos os torcedores do Chargers. Você pode ter um depoimento. Acho que parecido com o passe longo que a gente tinha comentado semana passada, que era meio inevitável e bateu. Acho que vai ter um desses de novo e podendo levar para um touchdown do Guyton, talvez, que tem se tornado especialista nessas bolas. E vai ter algum outro touchdown, provavelmente, dentro da red zone. Eu acho que é uma aposta que a gente pode confiar. O jogo corrido do Chargers deu uma decaída sem o Austin Ekeler. Estão tendo altos e baixos, tanto o Joshua Kelly quanto o Justin Jackson. Então, acho que vai confiar um pouquinho mais no braço do Herbert e tem tudo para bater essa aqui. Eu gosto bastante. Eu gosto também, vou dar nota 7, acho legal. Essa aqui, eu pensei bastante aqui, né, nesse jogo indo mais 3,5 Denver. Acho que é um... O mais 3,5 Denver? Sim, eu acho que a volta do Locke e os Chargers são times que... É um time que normalmente vai para a última bola, time que abre uma distância muito grande, depois é um time muito instável, os Chargers. E sem um jogo terrestre, eu não duvido assim que, por exemplo, o Chargers abra 17-0 e aí só vai correr, não vai conseguir correr, vai cometer turnover, ou os caras vão vir atrás e vão buscar. Me pareceu ali um pouco alto aqui para o Denver jogando em casa, esse mais 3,5. Eu realmente pensei em apostar nessa. E gosto do Herbert, acho que vai bater, acho que ele vai lançar novamente bolas longas de mais 35 jardas, como tá a linha aqui. Pensei até nas jardas de recepção do Joshua Kelly também, 11,5 aqui, jogador que tá deixando um pouco a desejar, mas uma linha bem baixa, contra uma defesa que pressiona bastante, talvez esses passes curtos aconteçam também, mas de uma maneira geral eu gosto sim dessa sua aposta, Michelzinho. Fechou. É isso, bateu 10. Agora com essas 10 apostas que a gente fez, bateu mais umas 8 de novo, e o pessoal continua gostando da gente. Bora lá. Valeu? Valeu. Fala, Michelzinho. Aqui embaixo tem nosso grupo do Telegram. A gente manda dicas ao vivo lá durante a semana, no domingo também, na segunda de NFL, de tênis e de tudo mais que pode rolar no mundo dos esportes, beleza? Beijo pra vocês. Fomos. Tchau. Tchau.